Annyeonghaseyo, Heiani의 Rena입니다. Oi, gente, tudo bem? Então, o assunto de hoje vai ser que é o caso do Gates Chae-sun-sil Gates. Os coreanos chamam esse caso ultimamente de Chae-sun-sil Gate. Tinha muitas pessoas, tanto nos comentários dos nossos vídeos, quanto pessoalmente, querendo saber o ponto de vista de um coreano que mora lá na Coreia, sobre o que realmente está acontecendo na Coreia. Então, eu, apesar de não assistir muito o jornal, né, coreano, eu resolvi dar uma limpa, fazer uma pesquisa, uma pequena pesquisa, porque o caso já está bem estendido, mas fazer uma pesquisa rápida e trazer para vocês para explicar o que realmente está acontecendo na Coreia, o que são alguns fatos concretos e como está o ponto de vista dos coreanos, o que os coreanos realmente estão pensando, o que os coreanos estão focando sobre esse caso inteiro. Tudo bem? Este caso, eu quero explicar para vocês já desde agora que é um caso que envolve muitas pessoas. Tá? Envolve realmente muitas pessoas. Inicialmente, a presidente atual da Coreia, que é a Park Geun-hye, ela está no poder aproximadamente faz 4 anos. Lá na Coreia, o mandato de uma presidente ou de um presidente é de 5 anos e não existe reeleição, diferentemente aqui do Brasil. Mas ela tem ainda 1 ano e pouquinho, mais ou menos 1 ano de mandato. Neste ponto que estamos agora, surgiram não boatos, né? Surgiram depoimentos e surgiram casos denunciando a presidente de ter uma outra pessoa, e uma pessoa física, uma figura física e não uma figura política, de estar atrás dela controlando assuntos políticos. Coisas que, para pessoas físicas, seriam totalmente sigilosas. O nome dessa pessoa física que estava atrás da nossa presidente, da presidente Park Geun-hye, é a Chae-sun-sil. Se a gente começar a analisar, quem está mais dentro deste caso seria essa Chae-sun-sil, a irmã dela mais velha, que é Chae-sun-deok, e o pai delas, que seria Choi Tae-min. Choi Tae-min é um cara que está na vida da presidente Park Geun-hye desde as épocas do presidente Park Chung-hee. Park Chung-hee foi um ex-presidente coreano que ele é muito bem visto por maioria dos coreanos. E a Chae Sun-sil e a Chae Sun-deok são as filhas dele. A Chae Sun-deok seria a 4ª filha desse Choi Tae-min e a Chae Sun-sil seria a 5ª filha deste Choi Tae-min. Tá, mas tem esses boatos de xamanismo, não sei o quê. O que isso tem a ver com essas pessoas, com essas 3 e a presidente? Na época que a pai da presidente era presidente, que é o presidente Park Chung-hee, ele sofreu vários atentados. E entre um desses atentados, a esposa dele, ou seja, a mãe da presidente atual, ela foi assassinada. Depois disso, os cargos que a esposa do presidente, a primeira-dama, ocupava, foram ocupados pela Park Geun-hye. E ela, sim, começou a entrar na vida política, certo? E o Choi Tae-min foi um cara que começou a aproveitar isso. Ele começou a dizer que ele estava sonhando com a mãe da presidente para ela. E ele falou que, eu estou estudando várias religiões, e acabou criando uma religião própria dele. E então a Park Geun-hye, a presidente Park Geun-hye, começou a ficar muito próximo dele e também entrar um pouco nesse ramo. Mas até neste ponto, a polícia coreana, o Tribunal de Justiça coreano, não descobriu se isso seria verídico ou não. Apenas, por enquanto, não passa de boatos. O presidente Park Chung-hee, que foi o pai, ou melhor dizendo, que é o pai da presidente Park Geun-hye, ele ficou sabendo dessas farsas do Choi Tae-min e começou a deixar Choi Tae-min longe da presidente Park Geun-hye. Mas, nessa época, a Park Geun-hye já era amiga da Chae Sun-sil e Chae Sun-deok, que mais ou menos tinham a mesma idade. E então, esse controle emocional, dando palpites e palpites diretos, isso começou, não ultimamente, começou naquela época. E agora, no século XXI, a presidente Park Geun-hye foi eleita como presidente da República da Coreia do Sul.
Daí, em setembro, lá na Coreia, um dos jornais mais famosos da Coreia começou a jogar perguntas sobre a existência, sobre a função e sobre os dinheiros gastos de duas instituições. Um seria o chamado K-Sport, Sport K, digamos assim a tradução, e também a instituição ou a companhia Mir, que são duas organizações que, se você for ver, a verdadeira figura chefe das duas instituições é a Chesung-il. Isso foi investigado e isso veio à tona. Então, esse jornal Hangyeore jogou esta pergunta sobre desvios de dinheiro através dessas instituições e então começou a vir à tona a figura da Chesung-il para a mídia coreana. E a mídia coreana, então, começou a procurar a Chesung-il e bombardear a Chesung-il. Além dessas personagens que eu falei até agora, existem mais duas personagens que, digamos assim, que seria mais a parte do dinheiro e a parte que está realmente a polícia investigando o caso, certo? Que é o Chan-taek. Chan-taek, ele é o diretor de propagandas, certo? Mas de uma época pra cá ele começou a ficar muito famoso. E famoso eu digo não pelo trabalho dele. Além do trabalho dele, ele começou a ficar famoso porque ele começou a ganhar cargos em instituições muito importantes, como instituições de mídias mais consideráveis dentro da Coreia. E quem apresentou esse Chan-taek para Chesung-il foi a sobrinha da Chesung-il, que aliás é a filha do Chesung-do, certo? Além desse Chan-taek, existe uma outra figura que é o Ko Young-tae. Ko Young-tae, eu acho que vocês já devem ter visto em alguns jornais que ele foi um ex-jogador de esgrima. Ele foi não é jogador que fala, mas ele foi ex-atleta de esgrima, que inclusive ganhou medalhas nas Olimpíadas e em jogos assim internacionais. E só que ele começou a sofrer problemas dinheirais, certo? Problemas com dinheiro. Então ele se tornou gigolô. Sim, gente, isso mesmo. E quando ele se tornou gigolô, ele conheceu a Chesung-il. Fazendo o quê? Não me perguntem. Mas ele conheceu a Chesung-il e os dois começaram a criar empresas, certo? Empresas de modas, empresas de acessórios. E essa empresa começou a fornecer roupas para o presidente Park Geun-hye. E para quem não sabe, gente, ou assim, uma presidente usar roupas de marca X, isso tem uma repercussão muito maior do que a gente pensa, tá? Gente, é presidente de uma república, de um país inteiro. Então, imagina os lucros que esta empresa não deve ter tido, certo? E então foi esse Ko Young-tae que ele começou a abrir a boca e soltar sobre a Chesung-il. Ele começou a denunciar, ele começou a dizer que a Chesung-il ela estava atrás da presidente Park Geun-hye. Como assim está atrás? Então, muitos discursos que ela estava dando a Park Geun-hye, a presidente Park Geun-hye, foram dias antes, mesmo sendo assuntos muito sigilosos de uma república, gente, de um país inteiro, mesmo sendo muito sigilosos, elas eram primeiro vistoriadas e revisadas pela Chesung-il, depois passadas para Park Geun-hye para ela poder fazer discurso. Imagina então uma pessoa que não é nem figura pública, política, é uma pessoa física, tá? Uma pessoa normal, ela começar a meter dedo em tudo que é assunto sigiloso de um país inteiro. Além disso, através da presidente Park Geun-hye, ela começou a eleger, ela começou a colocar muitas pessoas em cargos importantes e cargos diretamente relacionados ao presidente. Ou seja, ela podia fazer tudo o que ela quisesse dentro do nosso país. Então, isso que frustra muitos coreanos. E esse K-Sport e a instituição Biran não são instituições que ainda não estão assim totalmente concretas, certo? Mas o dinheiro que eles conseguiram juntar, legal e ilegalmente, para abrir estas instituições, estas duas instituições, se somam mais de 80 bilhões de won. Gente, mais de 80 bilhões de won.
Isso dá aproximadamente 30 bilhões de dólares, gente. Dá um pouquinho menos, tudo bem, 25 bilhões de repente, mas dá um valor muito alto mesmo assim, certo? E o que eles iam fazer com esse dinheiro? Ninguém sabe. Além disso, na Coreia teve recentemente, no dia 29 e no dia 5, teve essas duas manifestações lá na Coreia, com o centro no Gwanghwamun, no Seul. Gente, o primeiro dizem que já foi muito grande. Juntaram mais de 30 mil pessoas, segundo as organizações, e segundo a polícia, teve 7 mil pessoas. Gente, é uma diferença muito grande. Mas as mídias defendem que foi, sim, aproximadamente 30 mil pessoas. Tudo bem, não somente no Gwanghwamun, no Seul, mas em outros pontos do país inteiro. Depois disso, houve também a manifestação do dia 5, que foi esses dias, muito mais recente. E nesse sim, eles garantem que foi mais de 400 mil pessoas. Gente, a Coreia tem mais ou menos 5 milhões de habitantes. Se 400 mil pessoas se juntaram para fazer manifestação, é um caso muito grave e muito sério. E eles estão fazendo essas manifestações semanalmente, tá? Tem crianças, tem adolescentes, tem adultos e tem idosos. Toda a população coreana está elogiando tanto os policiais quanto os manifestantes, justamente por este tipo de manifestação, porque ele está juntando centenas de milhares de pessoas, certo? E apesar disso, eles não estão fazendo muita coisa assim, tipo de vandalismo. Eles estão conseguindo organizar muito bem isso, e a polícia está também não sendo tão oprimindo tanto os manifestantes. Então, isso é um ponto positivo. Isso, eu acho que foi um ganho, foi um crescimento da Coreia. Então, dia 12, provavelmente vai ter outro. E agora, estipulando em valores de pessoas, ninguém sabe quantas pessoas vão se juntar. Mas este movimento, a gente só sabe que está crescendo cada vez mais. Uma coisa, o pessoal tá falando, é impeachment da presidente da Coreia? Então, gente, a população está gritando muito mais pelo Haya. Haya, o que é? Os coreanos têm a palavra tanek, que é para impeachment, sim. Quando a população se manifesta e fala, não, saia deste lugar, presidente. Agora, Haya é quando os manifestantes falam que a presidente exigem que o presidente saia do cargo de presidência voluntariamente. Significa renuncie. Então, gente, na verdade, este caso é muito maior do que a gente pensa, tudo bem? Muito maior, eu digo, porque envolve, na verdade, muito mais personagens, certo? E eu acabei não falando todos, porque eu quis fazer um vídeo mais curto, seria mais informativo para vocês, porque eu vejo que as notícias aqui no Brasil parece que puxa muito mais para o xamanismo, e é apenas, assim, denúncias em relação ao xamanismo. Mas o que o governo coreano está sofrendo e o que as investigações policiais estão em andamento e o que a população coreana está muito indignada não é nem tanto em relação ao xamanismo, gente. Porque isso pode realmente ser apenas boatos ou podem ser verídicas, certo? Mas o que a população coreana está muito indignada é que uma presidente está sendo manipulada por uma pessoa. Para quê? Para suprir as suas necessidades, para suprir seus lucros. Então tá, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho que seja em relação a esse caso que está tendo todo, que está causando muita dor de cabeça para muitos coreanos. Mas pessoalmente eu estou não feliz, né? Mas eu estou gostando de ver como a Coreia, como a população coreana em si está crescendo em relação a essa cidadania, sabe? Eles estão praticando cidadania e eles estão ensinando os filhos a praticar essa cidadania também, porque tem muitas crianças também que estão indo nas manifestações, tudo tal. Então, eu pessoalmente seria um ponto positivo que podemos ver dessa situação toda. Enfim, é isso então, gente. Espero vocês até o próximo vídeo. Tudo bem? Tchauzinho!